Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Isso Pode. Eu sou o Renato Abreu, sou o host. Hoje eu estou recebendo aqui o Marcão e a Fernanda, mas eu não vou falar muito deles não, vou deixar que eles se apresentem. Fernanda, fala um pouquinho da sua história. Primeiramente, queria agradecer meu paciente, amigo Renato, por estar aqui. Eu sou Fernanda, nutricionista, também sou formada em Educação Física e atualmente não trabalho na área de Educação Física, mas adoro atuar como nutricionista. E vamos lá. Marcão é sócio, proprietário, líder da Triert. Fala um pouquinho mais aí. Eu costumo dizer, Renato, que eu sou o próprio otário, né? Porque empreender no Brasil hoje é um desafio, né? E na verdade, eu sou funcionário da minha esposa, né? Então, você já viu, toda mulher, quando bota um negócio, ela já ganha um funcionário que faz tudo e não ganha nada, né? E ainda leva muita bronca. Mas eu sou educador físico, sou gestor comercial há 30 anos, né? E faço parte do time da Tríade lá. É uma loja de suplementos que fica aqui em Águas Claras, já tendo 5 anos de existência. Ótimo. Vou começar com uma pergunta, que é um tema muito interessante para a gente, que é a questão do suplemento. Muitas vezes, a gente não sabe se aquele suplemento é realmente seguro, né? E quando a gente fala de saúde, não é só uma escolha, é uma questão de segurança e de responsabilidade. Fernanda, quando a gente fala de suplemento, a gente está falando de um produto que passa por regras sanitárias, correto? Certo. Mas na prática, o paciente tem essa consciência que esse produto tem que ter esse registro na vigilância sanitária? Olha, na maioria das vezes, não. Muitos pacientes, eles acabam caindo naquele negócio assim de, suplemento seca a barriga, né? Aquele negócio assim, imediato, né? Quero o resultado imediato e acaba acreditando. Aí você vai ver o suplemento lá, não tem, né? Não tem Um registro na Anvisa, o não registro tem na Anvisa. uma comprovação científica. Exatamente. Até, inclusive, eu peguei uma paciente agora, que ela disse que na cidade dela o pessoal estava usando um suplemento seca a barriga lá e tal. E eu falei, não, manda foto, deixa eu ver. Diz que todo mundo estava emagrecendo, que emereceram 5 quilos em um mês, não sei o que. Eu falei, não, deixa eu ver. Aí quando eu fui ver, era só taurina, cafeína, canela. Eu falei, é tudo natural, não é possível. Não, mas ele tira o apetite e tal. Eu falei, não, então tem coisas dentro desse suplemento que não tá, né, no rótulo. E aí a pessoa vai lá, toma um negócio desse, passou mal, como é que é? Não sabe nem como fazer depois pra, né, tratar uma coisa que não sabe que usou, né? Exatamente. Então isso aí a gente pode falar de reação adversa, né? Superdosagem. Exatamente. Ineficiência também, né? Uhum. E ainda tem a questão da contaminação, né? Igual você falou que tem uma situação que canela, será o que mais tem nisso, né? Exatamente. Já peguei casos, assim, eu tenho pacientes que são celíacos e lá no rótulo não dizia que tinha contaminação, né, por glúten. E a pessoa foi lá, usou e passou mal. Acontece. Peguei uma agora recentemente, estava contando para o Renato antes de vir para cá. Ela comprou uma tirzepatida, né, no mercado negro. Paralelo, disse que não teve nada, nem reação, nem efeito colateral, nem supressão do apetite. Mas também não emagreceu. Mas também, exatamente, ou seja, perdeu tempo, dinheiro, né? Mas imagina se tem uma coisa assim mais séria lá, ela tem uma intoxicação, né? Não sabe o que ela estava aplicando na barriga, né? Fernanda, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente no mercado de suplementação passa muito por isso. Sim. Né? O menor dos males é quando não é nada. É só uma água, é só uma farinha. Eu fico imaginando que as pessoas às vezes descuidam, né? Ela vai botar para dentro do organismo dela um produto. Né? E aí, às vezes, na ilusão de um efeito rápido, às vezes num milagre. E muitas vezes também pelo preço. É muito comum a comparativa por preço. Acaba ingerindo um produto que não é realmente o que está lá no rótulo. Né? Às vezes tem componentes escondidos. E muitas vezes não tem nenhum que é prometido. Né? Então, você comprar uma farinha achando que está comprando suplemento, aí sem um cuidado sanitário, sem uma fiscalização para garantir que o que está lá dentro pode ser ingerido realmente. Então, os riscos são muito grandes. A suplementação hoje é um mercado que 8 em cada 10 tem problemas. E, Marcão, trazendo isso para o dia a dia da loja, lá da Tríade. Uhum. Como é que você escolhe esses produtos que vocês vendem? A primeira coisa que a gente tomou como padrão, Renato, eu posso consumir? Eu uso, eu como proprietário faço uso, eu indico para o meu filho tomar. Então, na casa somos 3 que fazem uso regular e diariamente de suplementação.
Então, esse é o primeiro filtro que eu faço, Uhum. né, que nós fazemos. O segundo filtro é, fabricante vende para a loja, então eu compro do fabricante. Eu não compro nada de atravessador, nem de distribuidoras e nem nada, porque existem muitas empresas sérias no mercado, mas nenhuma tem um selo de garantia que aquilo ali realmente é uma coisa séria. Então eu compro do fabricante. E quando eu compro de distribuidor autorizado pelo fabricante, né? Há casos que eu preciso de um produto que o fabricante não tem no momento, por uma ruptura de estoque, e aí me diga, compra do fulano de tal, que é meu distribuidor. Então esse que é autorizado pelo fabricante eu faço compra. Então esse é o primeiro, é o segundo e principal filtro de compra. E assim, o cliente se preocupa com isso ou ele só é focado no resultado? Eu penso, Renato, que cada vez mais a gente tem um consumidor mais esclarecido. Então ele tem muito mais cuidado de pesquisar, de avaliar. Tem muita questão da referência, né? 70% dos nossos clientes hoje vieram de referências de outros clientes, porque sabem que estão comprando um produto de empresa séria. Mas também aquele cliente que olha para o preço, né? E assim, eu acho que preço não é um problema. Hoje sempre vai ter alguém que vende mais barato que você. Se o produto custa R$1 e você vender por R$1, vai ter alguém vendendo por 99 centavos, né? Então, preço é um negócio é um indicador. O que eu falo em relação a preço é o seguinte, em relação à compra é o seguinte, se você tem uma oportunidade de comprar mais barato e é no site do fabricante, por exemplo, no e-commerce do fabricante, eu digo compre, né? Se eu não puder fazer alguma coisa para aproximar, eu sugiro que compre realmente, porque eu como consumidor também vou querer fazer isso. Mas se for de um marketplace, aí eu digo que não é um bom negócio, porque você não sabe realmente a origem daquilo. É muito comum, hoje em dia, com a tecnologia, com essas máquinas de alta qualidade de impressão, de invase, falsificações. É o que tem mais comum hoje são falsificações. Então, o risco é altíssimo. Entendi. Aqui tem um ponto importante. Produto ligado à saúde não é um produto comum. Ele precisa cumprir regras sanitárias, ter todo um controle. E quem comercializa assume o risco e responsabilidade. Vamos partir aqui agora para um segundo assunto, que é a parte de rotulagem e informação ao consumidor, certo? Vamos imaginar uma situação bem comum. A pessoa compra o suplemento, consome e depois descobre que a composição não era exatamente aquilo que estava no rótulo. Fernanda, o rótulo influencia diretamente na segurança desse paciente? Com certeza. Inclusive, atrapalha até o meu trabalho, né? Vamos supor, peguei um paciente, estou lá montando o plano alimentar dele e preciso que ele tenha entre com uma suplementação que vai fornecer, vamos supor, 40 gramas de proteína, né? Digamos, 2 doses de whey. Aí você pega lá o whey, tá lá, né? Dizendo que 2 scoops vai alcançar 40 gramas de proteína. Só que, na verdade, o rótulo tá errado. Na verdade, o rótulo, ele tá consumindo mais carboidrato do que proteína nessa dose. Então, assim, bagunça todo o meu plano alimentar, né? Então, assim, pro paciente é péssimo, para mim é péssimo. Então, assim, tá diretamente ligado. A gente precisa que o rótulo seja exatamente aquilo que tá no suplemento. E o que acontece, por exemplo, se um rótulo diz que são 20 gramas de proteína e, na verdade, ele tem 15, ou ao inverso, ele diz que tem 15 e tem 25. Qual que é o impacto de toda essa informação na saúde e na dieta desse paciente? Pode ter a questão da superdosagem, né? A gente tá falando só de um whey, mas vamos supor que é uma coisa mais séria, né? Então, assim, Se for whey, é até bom, né? se for whey, é verdade, se for whey, ó, tô pagando 20, como é que é? 20 gramas de proteína, tô levando 30. Mas, assim, se for um whey, ok, tá, como ele disse aqui, né, pode ser até bom. Mas, assim, se for um suplemento mais, assim, que precisa realmente ter uma dosagem correta, isso pode afetar a saúde do paciente. E tem coisa mais peculiar que a saúde. Então, nem precisa falar muito além disso, né? Porque já basta a saúde, né? Então, assim, não pode nem ter a superdosagem, nem a dosagem baixa, né? Porque também, às vezes eu quero tratar uma vitamina D baixa. E a vitamina D que está dizendo lá não tem a quantidade correta. Ou seja, então não estou tratando a vitamina D do paciente, né? Entendi. E, Marcão, no dia a dia dentro da Tríade, quando vocês pegam um produto, vocês analisam esse rótulo antes de vender? Como é que é o procedimento interno de vocês?
eu vou aproveitar o gancho da Fernanda para discutir um ponto também. A gente falou anteriormente de componentes omissos, né? De produtos na composição que são omissos, né? E você imagina, ela falou do celíaco agora há pouco. Um celíaco grave, ele não pode consumir nada, ele não pode nem respirar o glúten. Exatamente. Né? E você imagina que tem dentro desse produto lá um produto na fórmula que não está dito, o risco que tem para a saúde direta desse paciente. Você tem adoçantes que muitas pessoas têm alergia ao adoçante, o corante que muitas pessoas têm alergia ao corante. Então, e uma alergia a gente associa muito com resfriado, com a crise alérgica de tossir, de ficar espirrando, mas existem alergias gravíssimas que você pode levar o paciente a óbito. Né? Então, quando a gente vai fazer a compra de um produto para a loja, é aquele primeiro que eu te falei, eu tomaria esse produto? Então, nada eu compro, a gente recebe muita sugestão de pacientes, de clientes, sugestão de nutricionista que manda lá uma prescrição de um produto XYZ. Quando eu não tenho no meu portfólio, eu tento substituir por uma coisa que seja equivalente. Mas, em muitos casos, eu tenho que apelar para o novo fabricante. Mas tem fabricantes de renome no mercado que eu não trabalho, porque não passou pelo nosso crivo de segurança. Primeiro, de estar no rótulo, de estar dentro do pote que está no rótulo, uma clareza na política de garantias, porque, como você falou, existe uma responsabilidade compartilhada, né? E aí a gente tem esse cuidado. Mas a primeira coisa que a gente faz é analisar realmente os componentes, porque tem muita coisa no mercado com pele de cordeiro, mas é lobo, né? Vendendo muita proteína, mas proteína de baixa absorção, vendendo baixo carboidrato, mas riquíssimo em açúcar, riquíssimo em gordura omissa, então componentes de baixa qualidade. Então, você analisar um produto, como um whey, que é o mais comum, né, depois da creatina, e ver só a proteína dele, ou só o carboidrato, isso aí é irrelevante. São 2 indicadores dentro de um produto que tem lá 30, 40 componentes. E no seu dia a dia, você já se deparou com algum rótulo assim, com informação duvidosa? Você olhou assim e falou assim, eu não acredito que esse produto tenha Já é muito comum você ter um produto, por exemplo, que entrega uma qualidade, que promete uma qualidade muito grande com baixo preço. É muito comum isso acontecer. Então você tem lá um produto entregando 80 gramas, 80% de proteína numa dose, ou seja, você vai ter ali 23, 24 gramas de proteína num scoop de 30 gramas. Só que quando você começa a fazer as contas, né, proteína, vitamina, o saborizante, e não cabe em 30 gramas de produto, né? Porque 80% daquele produto ali, daquela dose, é só proteína. E o resto vai caber onde? Então, é uma matemática simples. Se eu tenho uma dose, a dose é 100, 80% é proteína, o restante, os outros 20%, deveria caber numa dose. E aí você vai fazer as continhas lá e não bate. Né? É muito comum também você ter questionamentos de clientes, e assim, eu achei uma creatina no mercado aí por R$50. E aí, quando compra essa creatina, tá lá, numa dose de 3 gramas, tem 1,5 grama de creatina. Os outros 1,5 grama é um açúcar, para deixar mais saboroso, para dissolver o produto. Então, não é uma creatina 100% pura. Outra vez, há pouco tempo, um cliente chegou na loja e falou assim, Marco, comprei produto da marca tal, famoso, cheio de influenciadores aí, e aí eu botei para tomar lá, na primeira vez, achei estranho, porque me dissolveu bastante, ficou assim meio esbranquiçada, bebi, quando eu voltei da academia estava cheio de formiga. Maltodextrina. Maltodextrina dentro. Então é muito comum isso acontecer. Então existe sim e é muito mais comum do que a gente imagina, Renato. E aí nesse caminho, eu sou cliente, mas não sei se eu sou o comum. Os clientes, eles buscam ler o rótulo ou eles só confiam na indicação de um amigo de academia? A maioria confia na indicação, mas quando chega na loja a gente faz uma consultoria. Isso é o grande diferencial que a gente tem na Tríade. Perfeito. Né? A gente pergunta, por que você vai tomar esse produto? Por que esta marca? Né? E aí eu explico as vantagens dos nossos produtos em relação a essas marcas que são indicadas quando eu não tenho na loja, principalmente aquelas que eu tenho um pouco de dúvida, mas sempre com muita ética, nunca vou dizer, esse produto não é bom, não sou o dono da verdade, mas eu tenho um histórico por trás que pode me ajudar a tomar alguns caminhos na hora de indicar um produto.
Eu já tive, Renato, inclusive, casos de eu trabalhar com fabricante e acontecer essa questão da formiga lá, mas foi na minha casa. Eu percebi na minha casa que o produto estava com gosto estranho e percebi a questão da maltodestrina, que eu tirei da prateleira e quem eu vendi, eu chamei na loja e troquei pelo outro produto. Olha. Porque a gente lá tem uma política de fazer amizades. Ser nosso cliente lá há muito tempo, 70% do nosso cliente foi indicação, como eu já falei no começo aqui, 30% são as pessoas que estão no nosso dia a dia ali, então são pessoas que eu dou um rosto, né? Para você ter ideia, a gente faz entrega em todo o DF, sem cobrar para os nossos parceiros, e quem faz a entrega em 90% das vezes sou eu mesmo. Porque eu quero que chegue na qualidade que eu estou entregando, que eu estou levando o produto, que não falte respeito para o cliente, que ele receba lá na sua casa com a garantia que aquilo que ele comprou no meio do caminho chegou para ele como ele comprou. Então, isso sim é muito comum. Chegar lá e pedir o produto, a gente sabe que não é bom, tanto é que eu não tenho na loja, mas ainda assim o cliente quer aquele produto. É muito comum. Quer porque fulano disse. A questão que a doutora falou logo no começo, né? Tô tomando lá, que todo mundo na cidade tá tomando e tá emagrecendo. Se tá todo mundo emagrecendo, eu quero tomar também, né? Então, Entendi. é muito por esse caminho. Isso é um ponto muito importante. Informação não é detalhe, é obrigação. Seguindo aqui, a gente vai passar por um caminho de produtos irregulares. Aquele barato que passa a ser caro, não é isso? Outra situação muito comum. A pessoa compra o suplemento pela internet, que é aquilo que já colocou, né? Um preço muito abaixo do mercado, e depois descobre que o produto não tinha autorização. Marcão, existe diferença clara entre produto regular e o clandestino? A gente consegue, de olho nu, identificar isso? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Mas o preço baixo já é um alerta, né? O preço baixo é o principal alerta. É o principal alerta, porque, vamos supor, você está lá comprando um produto de uma marca conhecida no mercado, que o mercado inteiro vende por R$200, e nesse site está por 150, e não é o site do fabricante. Desconfia. Pode ser um produto original? Pode. Com data de vencimento próxima, ou um super estoque que o comprador fez e ficou encalhado lá no estoque dele, ele quer se livrar para fazer caixa. Mas, em geral, o que eu posso dizer para você é o seguinte, Renato. O mercado de suplemento está muito no limiar. Né? Então, assim, não existe muita discrepância de preço. Antigamente, as margens eram muito gigantes. Né? Então, você tinha lá uma possibilidade de fazer um desconto gigantesco e ainda assim ganhar algum dinheiro. Então, quando você compra de um fabricante hoje, se eu comprar 100 unidades ou comprar 10 unidades, a diferença é de 3%, 5% de desconto. Não é nada tão relevante. O que muitas vezes é o prazo melhora um pouco. Então, qualquer coisa fora de 5, 8, 10, 15%, desconfie. É a única coisa que você tem como referência. Depois, né? Se o site é idôneo ou não. E quando eu falo idôneo, não é um portal de marketplace desses conhecidos. É o site do fabricante, realmente. Porque ele realmente é o canto seguro para você comprar. Fora uma loja de confiança. Segundo, a reputação daquela loja. Né? Hoje no Reclame Aqui é muito fácil você saber se uma loja ela é séria ou se ela não é séria. Né? Tem também uma ferramenta na Anvisa onde você bota o lote do produto. Você comprou o produto, você não tem como testar isso antes. Comprou o produto, já faz uso daquela marca, daquele sabor, percebeu a alteração de sabor, de cor, que pode acontecer de um lote para outro, é normal isso acontecer, mas não pode ser tão discrepante, porque existe uma graduação que as fábricas trabalham. Tem um código lá do lote que você pode botar na Anvisa e saber se aquele lote foi registrado, porque é obrigatório que todo fabricante faça o registro de cada lote dentro da Anvisa. Então é uma outra segurança, né? E depois é você realmente perceber se os efeitos estão condizentes com o que você espera. Né? Você tomou um suplemento que você costuma tomar, não está fazendo efeito, está te dando azia, está te dando mal-estar, está te dando tontura, está te dando enjoo, a chance de ser um problema de produto é muito grande. Fernanda, e no seu dia a dia, no consultório, você já atendeu clientes que tiveram problema com esse tipo de suplementação, vamos supor, de uma procedência duvidosa? Já, com certeza, bastante. Já até peguei pacientes assim que estavam fazendo uso de suplemento, que eu falei, mas qual foi o profissional que te orientou a usar, né? Ou seja, estava tomando assim, porque a amiga estava tomando, porque viu na internet, suplemento que fez mal, deu gastrite, deu problema gastrointestinal. Já peguei demais. Isso, na verdade,
Todos os dias acontece algo parecido. Todos os dias alguém que chega lá e fala, eu usei isso aqui, caiu meu cabelo, usei isso aqui, aconteceu isso. Então, assim, é aí que entra o profissional para te ajudar, né? O profissional, uma loja, um fornecedor de confiança, eu acho que tudo isso, né, vai amenizar os riscos, os danos, os excessos. Às vezes as pessoas estão tomando suplemento demais e não tem necessidade. Então, assim, por isso que eu sempre falo, gente, procura um profissional para te orientar, né, para te dar um norte e para ver se realmente precisa, né, tá utilizando. E o que Entendi, tá utilizando, né? Tem entendi. muita gente tomando bomba atômica pra matar um rato aí, viu, Fernando? Olha aí. Porque toma uma superdosagem achando que Exato. vai ser... Nosso organismo ele tem um limite de absorção, Perfeito. de aproveitamento. Então, se você pega um produto que você deveria tomar 23 gramas de proteína para complementar, é um suplemento, é para suplementar, Perfeito. né? Então, você não é tua fonte principal de proteína ou de O carboidrato. principal é o plano alimentar, o resto é suplemento, Exatamente. suplementar algo que tá faltando, exatamente. Se você toma demais, você pode sobrecarregar teu fígado, teu rim e jogar Fazer- dinheiro fora. Fazer Porque xixi caro. vai virar uma urina cara, realmente. Então, assim, você vai perder dinheiro, não vai atingir esse a mais que você está esperando atingir. E só faria sentido se você tivesse com um nível de intensidade de treinamento muito maior. Então, Exato. um bom profissional, porque também tem muito profissional hoje no mercado que não faz o trabalho como deveria fazer, faz muito mais marketing e vender um serviço como se fosse o melhor do mundo. Mas ter cuidado com isso, um bom profissional, que se preocupe com o paciente, como um indivíduo único que ele é, porque eu tomar uma creatina muitas vezes para outra pessoa, a quantidade que eu tomo não é adequada, não funciona. Tem a questão da individualidade por sabor, por corante, aromatizante, que cada vez mais existe um mercado que está indo por saudável, né, por mais limpo, esse rótulo mais limpo, mais clean label, mas ainda assim tem muita coisa no mercado que, de novo, né, com pele de ovelha, mas é um tremendo de um lobo. Exatamente. Entendi. Nesse contexto que a gente está discutindo aqui, a gente pode falar um pouco de responsabilidade nessa cadeia de consumo, Uhum. né? Um cenário mais crítico, né? A pessoa consome, tem uma reação e precisa de um atendimento. Aí sempre tem aquela pergunta, quem responde por isso, né? Se fica aquela... isso é um cuidado que tanto a nutrição quanto uma loja de suplemento tem que estar sempre com esse cuidado, né? Exatamente. Aí, Marcão, eu quero entender quando acontece um problema com o produto. Como é que a Lua já atua? Você até disse, eu verifiquei um produto, não gostei, fui lá pedir para os meus clientes trazer. Como é que é o protocolo? Tem algum histórico de produtos nesse contexto? Renata, a loja tem 5 anos, ela fez agora em abril 5 anos, né? Eu já tive, nesses 5 anos, eu acho que 3 ou 4, vamos botar 10 eventos, porque foram tão poucos que eu não quero ser leviano de falar de menos ou de mais, mas não passou de 10, não passaram de 10. De produtos bons, de procedência, mas que não agradou o cliente. Porque ele não gostou do sabor, porque ele sentiu mal, porque na hora que ele esperava, eu peço para ele trazer de volta e devolvo para ele o crédito, para ele pagar um outro produto. Então, lá na Trid, nosso processo é esse. Não ficou satisfeito, não foi dentro do que a gente te indicou na nossa consultoria de vendas lá, você pode trazer na loja que eu fico. Por quê? Por que eu fico? Porque eu consumo o produto. Então, principalmente eu, que não tenho problema com negócio de sabor, de cor e nada mais assim, então, assim, eu não vejo como um prejuízo, eu vejo como respeitar o meu consumidor, o meu cliente, né? Então, tivemos poucos casos, muito mais por uma questão de preferência. Houve um caso, uma certa vez com o Whey, que deu uma alteração de matéria-prima, o fabricante alterou a matéria-prima dele por uma questão de escassez no mercado, logo depois da pandemia. Isso deu uma característica diferente no produto, então eu entrei em contato com o fabricante, ele reconheceu que tinha um problema. Então todos aqueles produtos que estavam naquele lote, a gente devolveu, a gente tinha vendido 1 ou 2, esse 1 ou 2 voltou. Aliás, um voltou, outra pessoa continuou ficando, porque acreditava no produto. E a gente não quis vender justamente, não que fosse ruim o produto estava bom. Só que mudou a matéria-prima e isso deu uma característica para o produto diferente. Então, para evitar problemas, a gente acabou devolvendo o lote para o fabricante. Mas assim lá na Trid é assim que a gente se comporta, né? Eu não sei como é que o mercado se comporta como um todo, mas lá na Trid é assim. E você também disse que tem a questão da rastreabilidade, né? Pelo portal da Anvisa ajuda, né? Sim. Bom,
nesse mercado acontece de tudo, né, Renato? Já teve casos de pessoas comprarem em outro lugar e depois ir trocar com a gente. E como é que eu sei que comprou em outro lugar? Porque hoje também, como você falou da rastreabilidade, todo produto que a gente compra, se eu comprar um produto com 3 lotes diferentes, ele vem 3 vezes a nota fiscal com cada lote dele. Então, quando o produto entra, eu vou rastrear a nota fiscal, que entrou aquele lote. No meu sistema, eu já boto o lote. E eu percebi que não era meu lote, que não era Mas assim mesmo eu não fiz confusão, eu troquei. Né? Então, se você tem dúvida se o produto está correto, ele tem dentro do lote, ele tem uma sigla de 4 ou 5 números, entre dígitos, né? Entre eles uma letra. Então, você está no portal da Anvisa, coloca esse códigozinho de lote, porque ele tem um número inicial padrão e depois tem esses 5 últimos dígitos. Aí você coloca esses 5 últimos dígitos, ele vai dizer quando foi fabricado, Legal. qual a tiragem que teve daquele produto, e aí você pode, inclusive, fazer uma reclamação na Anvisa com esses dados. Bacana. Entendi. Em geral, o fabricante, né, se for feito no fabricante, eles respondem muito rápido. Eles nem querem que vá na Anvisa. Deu problema, tem um saque lá. O último problema que a gente teve, a gente ligou para o saque, eu liguei para o saque, e a pessoa mandou um kit para o cliente, trocou o produto e mandou um kitzinho com a camiseta, um squeeze e tal. Porque para eles é interessante resolver o problema. Eles não têm interesse. E o que aconteceu de fato não estava ruim o produto. É uma variabilidade normal entre um lote e outro. Por conta de corante, por conta de aromatizante. A gente está falando com um produto que não tem como garantir um padrão. Ele é um produto natural, né? Com elementos naturais. Então, a chance de dar uma diferença de um lote para o outro é muito grande. Fernanda, é possível identificar a causa de uma reação? É muito complicado. É possível, mas assim, é muito complicado, porque você não sabe exatamente o que a pessoa comeu naquele dia. Será que foi realmente o suplemento que fez mal? Foi a mistura? Foi o que ela... Até mesmo uma bactéria, alguma coisa, ela pegou naquele dia. Então, assim, é muito difícil você falar, não, foi de fato o suplemento. É muito complicado, né? Entendi. Porque muitas coisas podem influenciar. Juridicamente isso é muito importante, porque numa cadeia de produção, todos são responsáveis. Desde quem está comercializando, quem está indicando, quem está vendendo. Todos são responsáveis pelo cuidado com o cliente, com o consumidor. Só voltando aqui o que o Marcão falou, já aconteceu comigo, assim, eu passei para a paciente vitamina B12, que estava muito baixa dela. E o que aconteceu? Ela não tomou da forma que eu passei. Ela optou por fazer injeção, né? E a dose, eu não sei qual foi que ela colocou, sei que subiu demais. Então já aconteceu, mas assim, a responsabilidade nesse caso foi ela que não fez da forma como eu Tá havia. prescrito, né? Exatamente. Já também aconteceu com vitamina D3. Subiu demais a vitamina D3 da paciente, mas ela também optou em tomar a injeção e não da forma que eu tinha prescrito. Então, Entendi. Uma única forma que a gente tem de garantir que pode ser do suplemento o problema, Renato, é igual como você vai numa pizzaria, come uma pizza e tem um problema intestinal, né? Você tomou suplemento, sentiu ruim, só que você passou o dia consumindo outras coisas, mas aí depois, no outro dia, tomou o suplemento de novo, sentiu ruim, aí você começa a isolar as outras coisas. Exato. É a única forma, porque não tem como você dizer, foi o produto. Foi um estudo, né? Você tem que, por eliminação, você tem que- exatamente. É a mesma coisa quando você tem descobre uma alergia, intolerância alimentar, né? da Você mesma vai, forma, exatamente. por exclusão, você vai- né? Por exclusão. Por exclusão. Bem, internet e produtos falsificados. Hoje muita gente prefere a internet, a gente já falou aqui, né? Os marketplaces, mas não sabe o que realmente está recebendo, né? Marcão, você já falou pra gente. Você já viu casos de produto realmente falsificado no dia a dia seu lá? Lá no meu dia a dia, não, porque a Uhum. gente está sempre comprando do fabricante ou do distribuidor autorizado. Mas é muito comum, existe um ponto aqui em Brasília que é costumais a ter problema de fiscalização, né? Tem uma casa lá do Riacho Fundo que produz um suplemento no quintal da casa ok. dele lá, e assim, já foram 5 ou 6 vezes autuados, e aí a fiscalização vai embora e eles começam de novo, né? E uma marca gigantesca, né? Uma marca gigantesca, super conhecida. Uma marca não, marcas conhecidas, porque quando passa lá dentro, que vai filmando, você vê vários potes, porque como eu te falei, Renato, hoje em dia, com o efeito China, principalmente,
você tem potes iguais, você tem rotulação iguais. O que muda, às vezes, é só a impressão do lote, da data de fabricação, porque é muito particular, né? Essas impressoras ela tem algumas características que, se você pega duas impressoras, por exemplo, saída da mesma fábrica, na hora de imprimir, elas dão características diferentes, por questão de tensão de eletricidade, porque os componentes variam a tensão internamente. Então, é a única forma de você, entre aspas, identificar. A fiscalização, a última vez que teve um problema, a fiscalização pegou porque justamente tinha uma impressão maior do que o padrão que o fabricante usava. Nossa, bem detalhista. Então, a única forma, você está comprando na internet, você vê uma foto, você não está pegando no produto, como é que você vai ter uma... Chega na sua casa, a rotulagem perfeita, né? Às vezes você tem algumas coisas grosseiras, que tá um português errado ali, tem uma cor diferente, mas é muito difícil você perceber que é falsificado, não é hoje em dia. E, Fernanda, o produto falsificado, ele realmente tem um dano real para o paciente? Sim, pode ter. Pode ter só a ineficiência, mas também pode ter um problema sério, né? Então, assim, é pagar para ver. Eu não pagaria. Hoje a questão de previsão, hoje a questão de prevenção e decisão consciente é muito importante, né? Fernanda, qual o principal sinal de alerta que a pessoa precisa de orientação? A pessoa chegou no consultório e você pensa, essa pessoa tá perdida, precisa orientar ela da melhor forma possível. Acontece muito isso. É assim, primeiro, acreditar que o suplemento vai resolver todos os problemas da sua vida, né? Da sua estética, né? Então, quando eu já mapeio esse tipo de comportamento, eu já vejo que tem alguma coisa errada, né? A pessoa joga toda a expectativa, não, mas eu preciso tomar whey. A pílula milagrosa. Tipo assim, ela não quer nem saber quanto de proteína eu coloquei no plano alimentar dela, ela quer tomar whey, mas peraí, você faz questão de tomar whey? Você gosta do gosto? Você quer? A gente coloca, mas, então assim, eu já começo a mapear por aí. E tem também aqueles pacientes, assim, que acham que quanto mais suplemento, melhor. Mais suplemento, não, eu tô tomando, então vai dar certo. Não é... Então, é assim, é um mundo ansioso, né? Tá todo mundo ansioso pelo resultado, ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. É aquelas pessoas que não têm a paciência de entender que tudo tem a sua dose certa, o seu momento certo, a sua... como é que fala? A sua característica para cada indivíduo. Então, assim, não é assim que funciona. Então, eu consigo... Todos os dias chegam pessoas, assim, que precisam de orientação. No direito existe um princípio muito simples, que prevenir é muito melhor do que corrigir, né? Gente, hoje a gente está chegando aqui no final desse primeiro episódio. Quero agradecer a presença de vocês dois, contribuíram muito. Acredito que muitas pessoas vão poder fazer uso disso daqui. Hoje vocês fazem parte da história do Isso Pode, esse podcast, primeiro episódio, que vão ter muitos outros voltados para diversos assuntos. Eu quero tratar aqui o direito sem juridiquês. O direito que está no dia a dia da gente e muita gente não percebe. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada a você, Renato. Obrigado, Renato. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Marcão, também. E eu espero poder participar de outros, né? Sim, estou à disposição quando você precisar aí. E deixar a gente lá à disposição, tanto para você como para os seus parceiros de negócio aí. Se quiser conhecer o nosso espaço lá, vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo. Obrigado. E eu aproveito aqui e falo, Marcão, quero pegar seus cartões, levar lá para o meu consultório para entregar para meus pacientes. Tá ótimo, com certeza. Obrigado, Fernanda. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.